E agora vamos então passar aqui para os significados gerais da carta do louco, está bem? Portanto, continuamos aqui a falar sobre o nosso amigo, está bem? Ele é denominado o arcano 0 ou o arcano sem numeração, está bem? Vocês possivelmente, se vocês forem comprando livros de tarot, eu recomendo muito que vocês o façam. E mesmo que tirem outros cursos de tarot, porque reparem, o que vocês vão obter daqui, no fundo, e de cada curso de tarot, é a visão do próprio terapeuta sobre as cartas. Obviamente que há coisas que estão sempre generalizadas, não é? De uma forma geral, mas quanto mais vocês estudarem, seja livros, seja cursos de tarot, mais vocês absorvem informações que podem ser válidas para vocês ou não, porque vocês podem comprar um livro em que vocês dizem assim: epá, não me identifico nada com a forma como esta pessoa vê as cartas, mas olha, o que ela diz acerca da carta da Imperatriz e do 4 de Espadas e do 6 de Ouros fez-me imenso sentido, então vou retirar para mim e vou absorver para mim a informação, está bem? Porque cada um de nós, de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, com os nossos traumas, com as nossas crenças, com o mundo como nós o percepcionamos, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos olhar para as cartas de forma diferente. Porque nós somos diferentes. Então, ainda que haja um significado geral, nós vamos olhar para elas tendencialmente de uma forma. Está bem? Portanto, vamos então aprofundar aqui os significados gerais desta carta. Está bem? Estes significados, eles depois podem ser aplicados a qualquer área, ok, da vida. Portanto, vamos lá. Temos aqui, e eu estou a olhar aqui porque estou com o computador aberto, com o PowerPoint como vocês o têm. Portanto, nós começamos aqui com o impulso, e eu depois pus um traço e à frente impulsividade. Porque impulso e impulsividade são coisas diferentes. O impulso é quando é uma pessoa que está e que vai motivada por algo. É como se algo tivesse... Esta é a pessoa, há aqui algo que vem por trás e empurra e ela vai, não é? Parece que há um impulso em fazer as coisas. Portanto, a carta do louco fala daquela pessoa que só vai, não é? Até pode ser uma coisa que ela pensou muito bem, mas quando ela toma a decisão, ela só vai. É o impulso em agir. E o louco fala-nos deste impulso. E este impulso é muitas das vezes na carta do louco feito pelo coração ou pela alma. Portanto, é quase como se ele se ouvisse a ele mesmo, ou ouvisse os guias, ou ouvisse o universo e fosse pelo impulso. Ok? Já a impulsividade que esta carta também aqui acarreta, fala-me muito de decisões impensadas. Não é? Porque não se esqueçam que o louco refere sempre ao arquétipo da criança. As crianças não pensam, as crianças só vão, não é? E não se esqueçam que uma criança é muito isto, é agora quero um gelado, o meu pai dá um gelado, eu como gelado, está tudo. Olha, mas agora também quero gomas, e se o pai dá, ele vai comer as gomas, mas se calhar aquele já começa ali a trabalhar um bocado mal no estômago. Mas não interessa, porque ele ainda está ótimo, e está a correr, e está a brincar, e está a saltar e não para quieto, e agora quer umas bolachas, e o pai dá, e então ele... É esta impulsividade, não para quieto e está sempre a querer coisas e a fazer coisas e só vai, não é? Portanto, é uma impulsividade muitas das vezes não pensa nas coisas, não é? Então, como não pensa, vai. Isto tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Porque esta impulsividade pode vir de um ato de coragem e a pessoa vai e não olha para trás, mas também pode ser um ato de responsabilidade, não é? Eu, ao longo da minha vida... Se vocês soubessem a quantidade de coisas que eu fiz de impulsividade e que por acaso correram bem, eu fiz muita coisa impulsiva na minha vida. Agora estou a começar a acalmar mais, mas efetivamente eu sou aquela pessoa que não dá tempo ao tempo, tudo é uma urgência. Então eu já vou na impulsividade, por isso é que eu me identifico muito também com esta carta, né? Porque é muito esta... Né? A pessoa nem pensa, só vai. Portanto, temos impulso e impulsividade. Fala obviamente da criança, mas também da criança interior. Isto significa o quê? Significa que em termos psicológicos, se vocês estiverem a analisar
um cliente vosso, um consulente vosso, como vocês quiserem chamar, e sai esta carta, ela pode referir-se a uma necessidade do vosso consulente olhar para a criança interior. Vivências no passado, situações no passado que se tornaram difíceis e que fizeram com que ela, de certa forma, pudesse trazer aqui alguns traumas ou algumas situações associadas que podem não ser... É assim, isto nós temos que pôr isto na cabeça de uma vez por todas. Todos nós temos a criança interior ferida. Em algum momento da vida, pode ser uma coisa pequena, podem ser várias situações graves, mas todos nós temos. E em algum momento na nossa vida essa criança vem pedir colo, não é? Nós muitas das vezes não percebemos. Então o louco, quando ele sai num jogo, pode estar a chamar a atenção para uma cura da criança interior. Quando vocês tirarem as cartas ao redor, vocês vão perceber de que cura é que estamos aqui a falar. Ou como é que isto afeta. Está bem? Claro que se vocês quiserem mesmo fazer uma análise psicológica nas vossas leituras, podem fazê-lo. Vocês podem tirar a energia regente psicológica do vosso cliente e até vos aconselho que o façam para que vocês também percebam como é que a energia do consulente está no fundo aqui a afetar a vida toda dele. Está bem? Portanto, é algo que será muito benéfico que vocês o façam. Está bem? E realmente quando sai numa consulta fala inevitavelmente da criança interior. Este é o arquétipo da criança. Tá? Também se pode referir, obviamente, a alguma criança na família do consulente, pode referir-se a ele enquanto criança, no passado, e pode até vir a falar de um futuro filho, não é? Se estivermos aqui, por exemplo, a falar de relacionamentos e vem a carta do louco, como a carta da imperatriz, por exemplo, eu quase que diria que pode vir uma gravidez, não é? Portanto, nunca esquecer que a carta do louco é efetivamente a carta da criança, está bem? Depois temos aqui a confiança total na vida, foi aquilo que eu já vos expliquei um bocadinho no simbolismo, não é? Porque o louco vai com tudo. O louco vai de cabeça inclinada para cima, não olha para o chão, tem total confiança, portanto isto representa aqui também um momento na vida do consulente em que efetivamente há uma confiança total na vida, não há dúvida de absolutamente nada e ele só segue, então vai ali todo com a sua cabeça empinada, não é? Assim para trás e vai todo contente e todo confiante da vida dele. Portanto, confiança total, fé na vida, vai muito de encontro ao que eu acabei de mencionar aqui com relação à confiança, está bem? Depois temos aqui também uma irresponsabilidade e uma imaturidade, eu ainda poderia ter acrescentado infantilidade e mais umas quantas, mas acho que vocês captam aqui o significado geral e novamente isto pode ser obviamente associado a qualquer área da vida, portanto, momento na vida do consulente em que ele pode efetivamente estar aqui mais a tomar decisões de forma irresponsável, a lidar de forma imatura ou alguém que está a lidar de forma imatura e irresponsável com o vosso consulente, porque isto também pode acontecer, ok? Portanto, há aqui efetivamente uma necessidade de olhar e rever aqui algumas atitudes, está bem? Esta carta também me fala de libertação, portanto é uma carta que quando ela aparece num jogo ela pode falar da libertação de um fardo, libertação de uma situação difícil. Lembrem-se daquilo que eu vos disse em relação às montanhas, não é? Em relação a estas montanhas, ele está a libertar-se de dificuldades, de problemas, de uma situação difícil. Portanto, há um momento aqui de regeneração, de um novo início, ok? Deixar o passado para trás, muito de acordo também com esta situação que eu mencionei aqui da libertação, não é? Portanto, ele pode se libertar de algo que o prendia, porque o louco é alguém completamente independente, não é? Independente, dono de si, ninguém manda nele, não é? Então há uma libertação que pode ser de uma pessoa, pode ser de uma situação, de um emprego, de um relacionamento, momentos difíceis, não é? Pode ser, por exemplo, vencer uma doença, ok? Pode ser um ultrapassar um estado mais angustiante que ele estava a vivenciar também, ok?
E esta situação aqui do deixar o passado para trás é porque muitas das vezes o louco representa aqui uma jornada, não é? E novamente ele está a trilhar um caminho, então ele está efetivamente a deixar o passado para trás. Porque reparem, ele não traz bagagem. Então o louco é a verdadeira personificação de o passado não interessa, o passado está no passado, não interessa olhar para ele, não interessa falar dele, não interessa estar focado nele, porque para a frente é que é caminho, não é? Então é muito esta ideia aqui também de deixar o passado e não trazer tralha emocional desnecessária, né? Aquela bagagem emocional pesada para trás, ok? Recomeçar, vai muito de acordo também ao que eu já tinha mencionado, está bem aqui de recomeço, um reinício, uma libertação, não é? Aqui uma nova vida também, ok? Aventura, porque o louco não deixa de estar aqui disponível para tudo o que são aventuras e loucuras e diversão, está bem? O louco também fala muito nisto, na diversão, na libertação, na diversão, na espontaneidade, nesta... Pá, eu acho que eu admiro tanto e adoro tanto esta carta, porque eu gostava muito de ser como o louco em algumas vezes na minha vida, de ter simplesmente esta capacidade de não querer saber de nada, não é? Não quero saber de opiniões, não quero saber do trabalho, não quero saber, tipo, só fazer o que me dá na gana, tipo, só vou ouvir a minha intuição, não vou ouvir mais ninguém e vou fazer o que eu quero fazer. Então é um arquétipo que eu admiro muito e adoro esta carta, e é realmente uma carta que traz muito este sentido também de aventura, portanto alguém que alinha nas aventuras que são propostas, alguém que tem um espírito aventureiro, alguém que vai com tudo e parte a uma aventura e agora muda de país e agora muda de trabalho e não tem medo de nada e só vai em frente. Portanto, o louco é muito, muito isto, está bem? E isto é engraçado porque, deixem-me só fazer aqui uma à parte, e porque é que eu vos digo que é importante vocês terem aqui várias perspectivas de vários terapeutas e várias formas de olhar para as cartas. A minha terapeuta, com quem eu tirei o curso da mesa cristalina metatrónica, ela vê o louco pelo lado mais negativo possível. De muito irresponsável, de quase de... Ai, está-me a falhar a palavra. De desobediência, de imaturidade, de não ser correto, não ser responsável. Ela vê pelo lado mais negativo e eu vejo pelo lado mais positivo possível da carta, porque lá está, isto está muito relacionado com as experiências pessoais de cada um, com a vivência de cada um. Eu se calhar daqui a uns anos vou olhar para o louco de uma forma totalmente diferente, não é? Porque vou tendo outras experiências, vou tendo outras vivências e isto é muito interessante fazer esta análise assim, como eu vos estou aqui a passar neste momento, está bem? Portanto, a espontaneidade, que eu já vos tinha falado. Temos aqui também a inocência, que é obviamente aquilo que eu também já tinha falado com relação à rosa branca. Portanto, reparem, as crianças são inocentes. Isto às vezes quase que denota uma... Eu não sei se eu pus aqui a palavra. Para além de inocência, quase uma... Sabem aquelas pessoas que acreditam em tudo? Muito aquela pessoa naif, que agora está-me a falhar o termo em português, não é só inocência. Eu até vou ver se consigo encontrar aqui a tradução no meu telemóvel assim rapidinho, porque eu quero ver se encontra o termo ingênuo. Isto o Google salva-nos em todos os momentos. No dia em que acabar a internet e a eletricidade, eu quero ver como é que a gente se sabe. Voltamos aos tempos primitivos, não há Dr. Google para ninguém. Ingênuo. Eu não pus, até vou acrescentar aqui, em forma assim live, não é? Ingenuidade. Até ia pôr ingênuo, mas vou pôr ingenuidade. Portanto, temos aqui uma inocência. A inocência é diferente de ingenuidade, está bem? Mas a inocência é muito quase que olhar para o mundo com positividade, com otimismo, é o querer acreditar que as pessoas, que tudo no mundo tem de melhor, não é? É olhar através dos olhos de uma criança. Eu, por exemplo, o meu filho, coitadinho, meu rico menino, ele tem 2 aninhos e o meu filho é aquela criança que se eu ralhar com ele, não é? E nós vemos isto nas crianças, se eu ralhar com ele, às vezes até lhe der uma sapatada na mão ou no rabo, porque
porque a gente insiste, e eles às vezes parece que nos tiram do sério. Eu raramente faço isto ao meu filho, mas às vezes faço. E depois arrependo-me automaticamente. Mas bem, e depois há esta inocência dele que é ok, a minha mãe deu-me uma sapatada, está tudo certo, eu chorei, fiquei triste, mas passado 2 minutos já está tudo bem, já não me lembro, então já a minha mãe já é a melhor do mundo outra vez, não é? E é esta inocência que eu admiro, porque nós, quando crescemos, vamos criando recalcamentos e vamos guardando aqui amarguras e mágoas e ressentimentos e as crianças têm esta capacidade de tipo, está tudo bem, e aquela inocência de faz amigos com facilidade e conheceu um amiguinho no jardim, já é amigo para a vida. Eu acho isto maravilhoso, é isto que o Louco representa, está bem? Vocês podem achar que eu estou aqui a criar devaneios, mas tudo o que eu estou a falar está muito associado à carta do Louco, tá? Portanto, podem ir tirando notas. Aliás, eu acho que vocês percebem pela minha cara o quanto eu adoro esta carta e o quanto eu adoro falar dela, porque é realmente uma carta maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que eu há bocado comecei um raciocínio que eu não terminei, porque eu há bocado ia-vos a dizer que, ou se calhar fiz o raciocínio na minha mente e não verbalizei. Há muitos terapeutas que colocam esta carta no fim, a seguir à carta do mundo. Mas a maioria do que eu me percebo está no início, está bem? No Louco, por causa do arquétipo da criança, do nascimento, do início. E na realidade eu também entendo o porquê da carta muitas das vezes estar no fim. Porquê? Porque reparem, nós quando chegamos a velhotes, nós parece que voltamos a ser crianças, não é? Parece que já dizemos o que queremos novamente, fazemos o que queremos. Quase que nos comportamos aqui como crianças, não é? Tipo birrentas também muitas das vezes, e é muito giro ver que às vezes nós chegamos a velhotes e voltamos a ter comportamentos de infância, porque realmente eu acho que as pessoas quando chegam a uma certa idade começam a pensar tipo, eu mais tarde ou mais cedo morro, para que é que eu vou estar aqui com tretas? Não é? Para que é que eu vou estar aqui a tentar encaixar-me nos padrões desta família, nos padrões da sociedade? Para o rei que os parta a todos, para não dizer outras palavras, para o rei que os parta a todos, eu vou mais a fazer o que me dá na gana, que é isso que me interessa e é isso que me dá gozo. Portanto, entendo o porquê de muitos tarólogos e terapeutas considerarem o Louco estando no fim e não no início. Porque o Louco não tem numeração, ele vai aparecer como 0, e o 0 pode ser o início como pode ser o fim. Portanto, acaba por ser aqui no fundo o estado é como o estado da criação, né? Em que tudo é possível. E nas crianças tudo é possível, porque as crianças ainda estão a ser moldadas, então há toda uma expectativa, há toda uma esperança, há toda uma alegria, não é? Aqui do que está por vir. Do que está por vir, é muito por aí. Portanto, é uma... Desculpem, eu adoro esta carta e fico sempre maravilhada quando falo dela, porque quanto mais falo dela, mais quero falar. Mas efetivamente fala-me muito desta inocência, está bem? A ingenuidade, por outro lado, as crianças também a têm, mas é algo muito mais perigoso, não é? Que é o acreditar em toda a gente. E é aqui que entra também um bocadinho o lado mais negativo do Louco, não é? Porque ele acredita fielmente que nada lhe vai acontecer e que toda a gente é boa e que ninguém lhe vai fazer mal. Isto na vida, não é? Sabemos que não é verdade e nós temos que estar atentos aos perigos, não é? Nós temos que estar atentos a pessoas que nos possam querer fazer mal, temos que trancar a porta de casa à noite, temos que... Não deveríamos, não é? Mas temos de... e temos que ter cuidado, não andar, por exemplo, com a mala aberta na rua. E o Louco tem esta ingenuidade de que acha que toda a gente quer o bem dele. Então acaba por ser mesmo aqui muito um lado muito naif, está bem? E de acreditar que as pessoas estão por perto porque realmente gostam, não é, de estar com a pessoa e que realmente gostam dele. E bem, há realmente aqui algum cuidado a ter quando esta carta sai neste sentido, está bem? Fala-me de coragem, obviamente, porque é por tudo aquilo que já mencionámos, não é? É coragem de ir em frente, é coragem de tomar uma decisão, é coragem de ir sem olhar para trás, é o ir mesmo com medo. Isto é coragem, ir mesmo com medo é coragem. Eu já fiz várias coisas na minha vida em que eu fui com medo, mas fui, não é? E não estou nada arrependida, estou
zero arrependida. Aliás, eu acho que se eu olhar para a minha vida para trás não há absolutamente nada do qual eu me arrependo. E vocês dizem-me assim, como é que é possível? Porque eu acho que a maior parte das vezes, e a maior parte da minha vida, eu fui muito como louco. Eu fui muito esta impulsividade de eu agora quero fazer isto, eu vou fazer. Eu agora quero ir para aqui e eu vou. Mesmo tendo pessoas que me contrariavam, mesmo tendo pessoas que me tentavam aprisionar numa caixa, eu tentei sempre fazer e fui. Então, por isso é que eu acho que admiro também tanto esta carta e sinto-me tão conectada com ela, porque realmente não olho para trás com arrependimento de nada. Honestamente, nada. E isto dá-me uma paz de espírito muito grande. Então é muito esta questão também aqui da coragem de fazer aquilo que nos apetece fazer. Não é? Porque, infelizmente, nós tentamos caber nas expectativas e na realidade e na aceitação dos outros ao nosso redor, seja o nosso namorado, seja marido, esposa, seja filhos, seja pais, seja amigos. Para quê? Não é? Para quê? Acho que há muita necessidade de cada vez mais nos afirmarmos enquanto pessoas e nos aceitarmos enquanto indivíduos, não é? Mas bem, agora sim, estou a divagar. Esta carta também fala de vitalidade e de energia, também porque obviamente estando sempre associada à carta da criança, fala sempre aqui também de muita energia das crianças, não é? Que tem aquela pilha do Aracel, então ela caindo aqui num jogo do vosso consulente pode falar realmente de um momento, principalmente se for aqui energia pessoal da pessoa, pode falar de um momento onde a pessoa está com muita energia, está com muita disposição, está com muita, como é que eu ia dizer, quase aqui com uma... está aqui numa onda muito de, não é? Tem energia para tudo. Parece que até está ligada à corrente. Às vezes até há um excesso de energia que a pessoa não sabe como gastar. E normalmente, se sair a carta do louco, pode ser interessante vocês recomendarem que a pessoa faça exercício físico para descarregar um bocadinho da energia, está bem? Aquele exercício mais corrida, exercícios que mexam mais o corpo, dança, assim uma dança mais mexida, boxe, por exemplo, para descarregar também a tensão. Ténis, eu adoro ténis. Eu acho que ténis é dos desportos mais fixe de sempre. Adoro. E gasta-se mesmo, e cansa-se mesmo muito. Uma pessoa corre de um lado para o outro para apanhar a bola. Adoro ténis. Bem, continuo a dispersar-me, não é? Portanto, viver no momento presente, o louco representa a totalidade do momento presente. Portanto, ele está a saborear, reparem na posição dele. Ele está a saborear o momento. Ele está mesmo a saborear o sol que está a irradiar sobre ele. A brisa, eu imagino muito a receber aqui uma brisa. A brisa que ele está a sentir enquanto caminha, com os pés bem assentes na terra. Ele está, parece que ali num estado de paz profunda, imensa, de que nada o atinge, de que tudo está bem, não é? Então isto acaba mesmo por ser aqui um momento de total presença no momento presente. Nem olhar para o futuro, nem olhar para trás, está só ali, está bem? Honestidade e franqueza, portanto o louco fala muito desta capacidade que ele tem de pôr os pontos nos is no momento certo, na altura certa, não anda ali com rodeios, tal e qual como uma criança, não é? Vocês perguntam à criança, olha, tu achas que eu sou bonita ou sou feia? Se ela achar que vocês são feios, ela vai-vos dizer. É a honestidade no seu lugar mais puro. Eu lembro-me, uma vez o meu pai ficou tão envergonhado, coitadinho, porque ele levou-me para o trabalho e um colega dele mostrou-me uma foto do filho. Coitado, ele todo orgulhoso a mostrar a foto do filho, que tinha a mesma idade que eu era uma miúda, tinha pai 6 ou 7 anos. E o senhor mostra-me a foto do filho com um orgulho, e a única coisa que eu consegui reparar naquela foto era nas orelhas grandes que o filho tinha. E eu, na minha inocência, franqueza e honestidade de criança, eu virei-me e disse assim, tem orelhas de macaco. O meu pai não sabia onde se enfiar. Foi assim uma coisa que ele deixou-o para morrer, coitado. E já com a minha sobrinha também, até eu perceber que ela era um bocado Maria Rapaz. Eu quando digo Maria Rapaz não é num sentido negativo, é mesmo porque ela é muito rapazola na sua forma de ser, não gosta cá nada de unicórnios,
nem cor-de-rosas, nem brilhantes. Agora já começa a achar piada. Mas ela no início, quando tinha pai os seus 3, 4 anitos, não ligava nada. E eu lembro-me de uma vez que lhe comprei, eu já não sei se foi uma bandelete. Opa, comprei-lhe uma coisa tão gira, super menina, sabem? E eu ofereci-lhe, ela fez-me uma cara, tipo... Ela fez-me... Eu vou tentar imitar. E vamos imaginar que isto é a bandelete. Ela olhou, pousou e fez-me esta cara assim e foi embora. Ou seja, ela estava toda contente a abrir e quando viu aquilo ficou assim... com aquela cara mesmo de desiludida, sabem? Tipo, ai, não era nada isto que eu queria. Opá, sim, foi o máximo. Mas pronto, mas é muito isto. Honestidade e franqueza também é tudo o que está relacionado aqui com a carta do louco. Está bem? Depois temos aqui a ousadia, não é? O louco é ousado. O louco diz coisas que ninguém diz. O louco faz observações que ninguém faz. E aqui estamos a falar de alguém que é adulto e que não tem medo de abrir a boca para dizer nada. É extremamente espontâneo e diz aquilo que pensa no momento em que pensa, da forma que pensa e está-se literalmente a borrifar para os outros. Portanto, fala muito de ousadia, tanto no falar, no agir, no estar e no viver a vida. Está bem? Depois aqui também coloquei a reverência, que vai um bocadinho de encontrar a ousadia, mas esta irreverência às vezes pode ser na forma de vestir. É muito aquela pessoa que se está a borrifar para a opinião alheia. Não quer saber. Não é? Então fala muito de uma irreverência, de uma forma de estar na vida muito... eu não quero saber dos outros e agora vou pintar o cabelo de cor-de-rosa porque me apetece, e se me apetecer fazer bolas amarelas, eu ainda faço bolas amarelas e estou-me a borrifar para vocês todos. Não é? Portanto, temos uma sociedade ainda muito fechada em relação a isto. Uma pessoa que, para mim, que eu acho que vocês vão reconhecer todos, que fala muito nesta irreverência, nesta ousadia, e foi assim das primeiras pessoas em Portugal a apresentar-se de uma forma bastante diferente e que se está a borrifar para o que pensam dele, é o José Castelo Branco. Para mim, ele é a personificação do louco. Ele veste-se de mulher e está-se mais a borrifar para quem o vê. Ele não quer saber. Ele está literalmente nas tintas. Não é? Para quem o ver ou para quem estiver ali a gozar, ele não quer saber. E felizmente já vamos começar a ter uma sociedade mais aberta a isto. Porque infelizmente ainda temos uma sociedade muito fechada e que julga muito pela aparência. Se focassem todos um bocadinho mais no interior, não é? E é isto que o louco faz. O louco não julga, mas ele também está-se a borrifar a ser julgado. Está na irreverência dele e está na vida dele e o resto que se lixe. Portanto, é muita esta a energia do louco. Obviamente que também me fala aqui muito de um caminhar para a independência. Está bem? Não significa necessariamente que seja uma pessoa independente, mas pode estar a caminhar para lá. Né? Às vezes, quando falamos, por exemplo, da libertação de um relacionamento abusivo, a carta do louco sai, com certeza absoluta, num jogo desses. Porque a pessoa tomou a decisão de sair de um relacionamento abusivo, há um reinício, há um caminhar para uma independência, é isto que o louco faz. Portanto, o louco não, ele está sozinho e vai sozinho. Ok? Portanto, muito na busca da sua independência e do seu próprio lugar. Ok? Ele não tem medo destes momentos de solitude. Está bem? Porque é quase como se ele, na sua solitude, ele encontrasse a sua força. E depois temos aqui também a criatividade. Né? Também muito por causa desta força da criação do ponto zero. Em que a criatividade... reparem, nós quanto mais... O louco... Ele fala de alguém que não tem crenças, que não tem padrões, que não foi moldado ainda por nada nem ninguém na sociedade. Então ele está completamente aberto aos estímulos. Ao estímulo de um passarinho a cantar, ao estímulo de árvores que ele vai vendo, ao estímulo das cores numa cidade colorida, por exemplo. Portanto, isto faz com que ele esteja muito mais aberto à criatividade e faz com que ele capte as coisas de forma muito mais sensível, não é? E podemos muitas das vezes falar de alguém que trabalha com artes ou que tem aqui algum trabalho relacionado à criatividade de forma direta ou simplesmente uma necessidade de ser mais criativo. Está bem? Pronto, isto é assim, malta. De significados gerais, é isto que nós temos do louco, ok?
Eu vou fazer depois uma abordagem rápida para cada área da vida, só para vocês ficarem aqui com uma ideia de como é que isto é aplicado em cada área da vida. Mas o louco é vocês conseguem captar toda a energia só de olhar para a carta. E pelo próprio nome, não é? O louco, não é? Tipo, o louco que não quer saber de ninguém, não quer saber das opiniões, não julga, também não quer ser julgado, está-se a borrifar, quer é andar na vida dele, quer caminhar na sua independência, tem total fé na vida, porque vocês só através dos simbolismos e das imagens vocês conseguem captar a mensagem. Está bem? E depois cada caso é um caso, depois conforme as cartas que forem saindo ao lado, vocês conseguem captar, percebendo a área da vida em que sai, vocês também conseguem captar. Então realmente o louco acaba por ser, as características gerais são estas, ok? Pode haver outras pessoas que mencionem outras coisas, vocês podem sentir, olhando para a carta, outras coisas e está tudo certo, está bem? Porque estas aprendizagens de tarôs, oráculos, baralhos, elas não são aprendizagens fechadas. Por isso é que eu vos digo, procurem outros terapeutas, leiam livros, olhem para as cartas, conectem-se com elas e tentem realmente captar a energia que ela vos passa, porque isso também vos vai retirar significados para vocês. E partilhem, por favor, no grupo, porque ao partilharem no grupo, vocês também estão a ajudar outras pessoas a expandir e até a mim, quem sabe. Não é? Porque eu, de cada consulta que me fazem, quando explicam as cartas para mim, eu às vezes retiro significados para mim que eu nem nunca tinha pensado neles antes. Não é? Portanto, façam este trabalho, está bem? E, obviamente, qualquer dúvida, estejam à vontade para colocar no grupo. Está bem, malta? Um beijinho e até à próxima aula.